Olá, queridos, bora descomplicar a palavra? Eu espero que esses vídeos estejam sendo base realmente para você se alimentar da palavra de Deus, que é viva, que é fonte de graça, de amor, de misericórdia. Mais uma vez, a ideia desses vídeos não é trazer toda a explicação, todo o conhecimento da Bíblia, porque é impossível. A ideia é realmente pincelar alguns pontos importantes para você que tem dificuldade de ler a palavra sozinho, tá bom? Então, no nosso último vídeo, nós falamos desde Isaac até José indo para o Egito, né? E é super importante a gente entender todo esse contexto de pai para filho, esses patriarcas, porque tudo isso está correlacionado. Né? Então, mais uma vez, a Bíblia ela não está disposta em ordem cronológica, ela está disposta dentro dos temas, e ainda nós estamos no Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, no último vídeo, nós terminamos o livro de Gênesis, certo? E hoje nós vamos iniciar o livro de Êxodo. Então, dentro da aula de panorama bíblico, que foi a segunda aula que nós tivemos aqui, nosso segundo encontro, eu fiz uma linha do tempo, fui falando sobre alguns pontos importantes quando a gente vê a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. E a gente foi pincelando pontos importantes para a gente entender que a Bíblia está totalmente conectada, né? E o Antigo Testamento aponta o tempo todo para o Novo Testamento, e o Novo Testamento vai citar várias vezes o Antigo Testamento, ou seja, ela está toda conectada. Né? Então, essa aula de panorama é importante para a gente poder ver isso. Se você perdeu, corre lá. E no nosso último vídeo, como eu falei, a gente terminou o livro de Gênesis, onde o livro vai trazer a criação de todas as coisas, mas também a história do povo de Deus, do povo escolhido. Né? Então, vai trazer os patriarcas, né? Vai trazer a história de Noé, dos seus filhos, né? Sem, Cã e Jafé. De Sem vem, então, o Abraão. Abraão, filho da promessa, vai ser Isaac. Isaac vai ter Jaú e Jacó. Né? A bênção vai ser dada a Jacó, que vai ter os 12 filhos com 4 mulheres, que vão ser então as 12 tribos, né, de Israel. Mas enfim, esses 12 filhos, a narrativa deles vai estar ali em Gênesis. Nós vamos aprender que por Isaac ser apaixonado por Raquel e por ela morrer no parto de Benjamim, José e Benjamim, que são os filhos de Raquel, vão ser os preferidos. Então José ele vai ser meio que odiado pelos seus irmãos, vai ser vendido, ele vai para o Egito. Então a gente viu essa narrativa toda no nosso último vídeo, mas ele perdoa os irmãos. Então os irmãos, junto com Jacó, vêm para dentro do Egito, ali eles se instalam, se multiplicam. Então é como se o Egito fosse uma incubadora para o povo de Deus, para eles ali naquele lugar seguro, próspero, se multiplicarem. Só que o tempo passa, José morre, né? Jacó morre primeiro, José morre, o faraó vai mudar, e aquele povo está crescendo demais, está se tornando incômodo. O novo faraó tem essa preocupação, olha, esse povo está crescendo demais, pode ser que eles se rebelem contra nós, então vamos escravizá-los. Né? Então, nesse contexto, então, Deus vai levantar Moisés para poder fazer, né, a liberação desse povo. Então, mais uma vez, o Pentateuco ele é composto pelo livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Eles vão ser escritos por Moisés, né? Então toda a narrativa anterior a Moisés foi passada de geração em geração até ele na forma verbal, e ele então começa a compilar isso e colocar isso de forma escrita. Bom, então como eu disse, hoje nós vamos começar o livro de Êxodo, vamos falar sobre o livro de Êxodo. Qual é o contexto? Qual é o cenário? Egito como uma grande potência mundial e o povo ali dentro escravizado. Né? Então não é um escravo como está nessa fotinha, né? Assim, eles trabalhavam, eles não recebiam por aquilo, mas eles tinham suas casas, né? Mas eles, tudo que eles produziam era para o Egito e eles ali tinham alimentação, tinham comida, mas eles não eram livres, né? Bom, então, no livro de Êxodo, do capítulo 3 ao capítulo 6, nós vamos ver a narrativa, a história de Moisés. Então, nesse momento em que Moisés nasce, o faraó havia dado uma ordem para que todo menino hebreu, eles chamavam de hebreu ou israelita, né? Todo menino que fosse descendente de José ali, de Jacó, logicamente, deveria ser lançado no rio, deveria ser morto, porque eles estavam proliferando muito. Lembra que eu falei? Então, Joquebede, a mãe de Moisés, tem a ideia de colocá-lo num cesto, no momento em que a filha de Faraó está tomando ali o banho. Então, a irmã de Moisés vai acompanhando aquele cestinho. Então, Miriam vai acompanhando, e aí, quando né, a filha de Faraó vê aquele. A filha não, né? A filha de Faraó, grande, né? Vê aquele cestinho, aquela criança no cestinho
provavelmente pensa que pode ser filho de uma hebreia, e aí Miriam diz, olha, eu conheço uma mulher hebreia que pode dar de amamentar a essa criança, e assim ela o faz, e Deus é muito misericordioso com Joquebédia, né? Ela cria o seu filho durante os 3 primeiros anos, ela dá de mamar para ele conforme prometido com 3 anos, então ela entrega, e Moisés cresce por 40 anos, ele cresce no palácio egípcio, no palácio de Faraó. Então, apesar dele ser hebreu, ele cresce, ele fica 40 anos na cultura egípcia. Porém, né, ele sabe da sua origem e ele vê um hebreu sendo ali agredido por um egípcio e ele tenta defender o hebreu, mata o egípcio e por conta disso ele foge do Egito. E aí ele vai para o deserto e ali no deserto ele passa mais 40 anos. Então, ali ele vai se casar, ali ele vai ter os seus filhos, e quando ele tem 80 anos, Deus fala com Moisés através da sarça, né, que pega fogo, mas não se consome, e fala, olha, tira suas sandálias, que o lugar onde você pisa é santo, e eu vou te separar para poder libertar o meu povo. Então, para pensar, desde o momento em que Moisés nasceu, já se passaram 80 anos, então o povo ficou ali durante esse tempo na escravidão. E no total foram 400 anos de escravidão dentro do Egito, ok? Então foi um tempo, tudo isso que aconteceu na vida de Moisés foi um preparo realmente para que ele pudesse se tornar o grande líder que iria libertar esse povo, né? Então ele sendo hebreu, ele passou 40 anos ali no palácio, né? Então ele conhecia toda a dinâmica dos faraós, e ele ficou muito tempo ali no deserto, então até isso Deus, né, providenciou, ok? Então ele levanta Moisés, Deus levanta Moisés e Arão para irem falar, irmão de Moisés, né, para irem falar com o faraó para libertarem o povo. Só que no momento em que eles falam com o faraó faz uma retaliação, né? Essa libertação do povo na escravidão vai ser narrada do capítulo 6 ao capítulo 15 do livro de Êxodo, né? O faraó, não, na verdade, ele não somente nega, né, o pedido de Moisés e de Arão, ou seja, do Deus deles, mas ele aumenta a retaliação, bota o povo para trabalhar mais ainda, então por conta disso, Deus envia as 10 pragas, que a gente conhece como 10 pragas do Egito. Então começa como praga do sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes, os animais, as úlceras, chuvas de granizo, os gafanhotos, a escuridão. E por último, a 10ª praga, que vai ser a praga dos primogênitos. Então, o que é essa última praga? Né? Todos os primogênitos seriam mortos. Porém, os hebreus, eles precisariam matar um cordeiro, sem quebrar nenhum osso desse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar nas suas portas, nos umbrais das suas portas, para que quando o anjo da morte passasse para matar o primogênito, naquela porta que tem o sangue daquele cordeiro, o anjo não entraria e não mataria aquele primogênito. Sendo assim, aconteceu que nessa 10ª praga, todos os primogênitos egípcios morreram, mas os hebreus não. E ali, né, toda essa simbologia dada nessa 10ª praga, ela vai ser comemorada pelo povo judeu, né, e por nós cristãos, porque conhecida como Páscoa, Pessac, né, então a Páscoa ela antecede a crucificação e a ressurreição de Cristo. Jesus, como judeu, comemorou a Páscoa ali na Santa Ceia, né? Então a Páscoa ela é um simbolismo da saída do povo judeu, né, do povo hebreu, do Egito rumo à terra prometida, onde o sangue do cordeiro, né, aspergido por todos eles, foi necessário para que eles não fossem mortos. Então é por isso que nós chamamos Jesus de o Cordeiro de Deus, né? E assim Jesus foi o nosso cordeiro que no madeiro sangrou por nós sem que nenhum osso fosse quebrado, ok? E ele morreu e ressuscitou justamente na Páscoa, tá certo? Então, a gente vê essa narrativa da Páscoa, ou seja, do memorial de tudo isso que aconteceu no capítulo 12, versículo 43 do livro de Êxodo. Então, o povo, o faraó fica tão revoltado, né, que o filho dele morre, manda o povo embora,
E aí Deus, esse povo então vai sair aqui, se você olhar, está marcadinho aqui nesse mapa, vai sair do Egito rumo ao norte, aqui ó, a terra prometida a Canaã, tá? Então eles vão precisar passar pelo Mar Vermelho, e ali eles passam, essa narrativa do Mar Vermelho vai estar lá no capítulo 13, né, do livro de Êxodo, eles vão passar por esse Mar Vermelho, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, por essa região. Então, só para deixar claro que essa ida do Egito até Canaã seria muito mais fácil se eles passassem ali pelo norte do deserto de Sur. Porém, Deus não permitiu que eles fizessem esse caminho mais rápido, porque ali tinham os filisteus, principalmente na próxima região de Gaza. Né? Então, para evitar que eles encontrassem com os filisteus, que eram grandes homens de guerra, e tremessem e voltassem para o Egito, Deus ordena que eles desçam e passem, né, pelo Mar Vermelho e façam a travessia pela parte mais abaixo do deserto, ok? Então, o que é importante para a gente pensar? Que estou aqui mostrando o mapa para vocês com vários numerozinhos que vão contar marcos nessa passagem durante o êxodo desse povo, saindo do Egito rumo à terra prometida, que foi prometida a Abraão lá atrás, ok? Então, é importante para a gente pensar que essa narrativa do Êxodo ela vai conversar com as narrativas de Levíticos, Números e Deuteronômio, porque Deus vai dar todas essas orientações de Levíticos, o recenseamento, vai ordenar o recenseamento, que vai ser o livro de Números, e a repetição da lei, que vai ser o livro de Deuteronômio, tudo junto durante esse período do Êxodo. Então, se você for ler a Bíblia de forma cronológica, na Bíblia cronológica, você vai ver que os livros estão juntos, eles conversam entre si. Tá? Então, é muito importante para vocês entenderem esse contexto, né, da escrita desses livros que foi escrita por Moisés durante o mesmo tempo em que eles estavam durante o Êxodo, ok? Então, vamos começar então essa saída do Egito. Eles saem ali na região de Gósen, né? Israel vai ser tirado do Egito. Essa narrativa, se você estiver acompanhando ali em Êxodo 12, né? Então eles vão sair do Egito, ok? E ali na região de Sucote, vou botar meus óculos, na região de Sucote, então eles vão, a gente vai ver aquela narrativa lindíssima em que Deus ele vai guiá-los por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então, Deus de maneira nenhuma vai desamparar esse povo, né? Imaginando porque eles estão passando por um deserto. Então, é ali, na região de Sucote, que a gente vai ver essa narrativa que está lá em Êxodo 13, 20 e 22, só para a gente ver qual é o percurso que eles vão fazendo, tá certo? Então, eles vão descer em Pisarote, eles vão atravessar o Mar Vermelho, né? Então, é muito importante da gente ver que, nesse momento, o exército do faraó vem para cima deles, né? Então, o faraó decide ir atrás deles, né? Nesse momento em que eles estão ali em Pisarote, que eles vão atravessar o Mar Vermelho. Então, eles acamparam ali na região de Gósen, na região de Sucote, onde Deus coloca a nuvem, coloca a coluna de fogo. Quando eles vão um pouco mais à frente, né, para atravessar o Mar Vermelho, eles avistam os egípcios vindo, e aí nós bem sabemos que eles vão atravessar o Mar Vermelho, né, e os egípcios vão ser mortos, ok? E aí eles vão descer. Eles descem até Mara, né, eles vão descer até toda essa região da Península de Sinai, né? Então eles vão descer para a região de Mara, onde o Senhor vai curar as águas amargas. Eles descem mais um pouco ali na região de Elim, né, onde eles vão acampar no meio de um oásis, 12 fontes de águas super saudáveis. Essa narrativa está lá em Êxodo 15, 27. Depois eles vão descer mais um pouquinho. Na região de Sim, ali eles vão. O Senhor vai prover, né, maná e codornizes para que eles se alimentem. Né? Logicamente, a gente não pode deixar de falar, né, que toda essa provisão do Senhor, ela vem à base de muita murmuração, de muito questionamento do povo, né? Poxa vida, a gente veio para esse deserto, a gente não vai para a Terra Prometida? Cadê a Terra Prometida? A gente vai ficar passando por esse deserto, sem nada para comer, sem nada para beber, era melhor se a gente estivesse no Egito. Então, essa provisão do Senhor, ela vem sempre à base de muita murmuração do povo, né, que estava sempre reclamando. E nós bem sabemos que por conta dessa murmuração, um percurso que eles deveriam fazer em pouco tempo, eles acabam fazendo em 40 anos, né? Então, ali na região eu não estou enxergando, na região ali de Rufidim,
no deserto, ali na parte mais embaixo, mais abaixo, antes deles chegarem no Monte Sinai, né? É um ponto anterior. Moisés vai ferir a pedra, né? E em desobediência ao Senhor. E aí, por conta disso, eles vão lutar contra os amalequitas, e é aquela peleja que a gente bem conhece, né? Que quando Moisés levantava a mão, Israel ganhava, quando Moisés abaixava a mão, Israel perdia. Então, ali eles vão ter que pelejar no deserto. Essa narrativa está lá em Êxodo 17, mas eles vencem, viu? Eles vão vencer essa guerra, e até que eles chegam ali na região do Monte Sinai, que é o momento em que Moisés vai ser preparado, né, por Deus. Deus prepara Moisés, na verdade, prepara Israel para o encontro com Deus. O povo fica desesperado, manda Moisés subir, porque eles têm medo, né, da presença do Senhor, da revelação do Senhor. E ali, então, no Monte Sinai, onde a gente vai ver as grandes maravilhas, realmente, né? O momento em que Deus vai revelar para Moisés os 10 mandamentos, diversas leis e diversas instruções. Então, essas narrativas do Senhor com Moisés, a gente vai ver do capítulo 19 ao capítulo 34 do livro de Êxodo, tá certo? Então, por isso que é muito importante a gente entender, porque nesse momento não é só a narrativa de Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. Não, são várias leis, são várias instruções. Então, é nesse contexto que o livro de Levíticos vai ser dado a Moisés. Então, no Monte Sinai, Deus vai dar as orientações para o livro de Levíticos, são todas as leis, né? Todas as leis que o povo vai seguir. E o livro de Levíticos em si, ele vai estar relacionado à santidade, né? Vai ser um livro direcionado assim: eu sou santo, eu sou um Deus santo. Como que vocês vão me cultuar? Como que vocês vão se chegar até mim? Através de santidade, né? Então fala sobre a pureza. Então por isso que o livro de Levíticos ele vai trazer todas as leis, mas todas as leis relacionadas à forma correta da gente cultuar o Senhor. E tudo apontando para Cristo, né? Então o livro de Levíticos vai ser um manual de Deus que vai ensinar o povo como adorá-lo. Então ele vai falar sobre os tipos de ofertas, os tipos de sacrifícios, como que os sacerdotes têm que fazer, tudo apontando para Cristo, né? Que foi a oferta perfeita, foi o sacrifício perfeito, o sacrifício único, final, definitivo, né? O nosso grande sacerdote. Então, é nesse momento em que a gente vai ver também toda essa narrativa, né? Eu falei para vocês que a gente no livro, no vídeo de hoje veria Êxodo, mas na verdade a gente vai acabar vendo também Levíticos, Números e Deuteronômios, e terminando o Pentateuco, né? Justamente porque eles foram escritos juntos. Então, nesse momento ali, no Monte Sinai, Moisés passa por esse tempo com Deus. Na hora que ele desce com as tábuas da lei, ele desce com todas essas orientações, o que ele encontra é um povo rebelde, transgressor, né, que havia feito um bezerro de ouro para adorar o Senhor, porque Moisés estava demorando demais. Ali ele quebra, e aí Deus renova a aliança com aquele povo. Então isso a gente vai ver no capítulo 32 e 34. Aí Moisés intercede pelo povo, passa mais 40 dias recebendo mais instruções do Senhor. Então, isso a gente vai ver nos capítulos 32 e 34 de Êxodo, e também Levíticos 25 e 27. Lembra que eu falei? Porque eles conversam entre si, certo? E também, nesse momento, ali no alto do Monte Sinai, Deus vai dar a orientação da construção do tabernáculo, que nós vamos ver uma narrativa mais descrita, além de Êxodo, lá em Números. Aqui eu tenho um QR Code, se você quiser apontar na tela do seu celular, se você estiver vendo pelo computador, ou se você quiser, né, escanear, que seja, eu posso colocar também no link do vídeo, na descrição do vídeo. É um vídeo bem pequenininho, se eu não me engano, de 7 minutos, falando sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo, o que significa. Então, para que o nosso vídeo aqui fique pequeno, eu peço que você corra lá para poder ver esse vídeo super explicativo, vai mostrando, é como se fosse uma viagem mesmo, por dentro do tabernáculo, né? Então, Deus dá todas as orientações. Por quê? Porque o povo ele vai ser um povo nômade, ele vai ser um povo que vai peregrinar no deserto durante muito tempo. Então, Deus dá as orientações para que eles façam esse tabernáculo com todas as simbologias apontando para Cristo. O sacrifício perfeito, o local, né, onde o sacerdote ele deve santificar, o santo dos santos, santíssimo, o véu que separa da presença do Senhor, e aí a gente vê o véu se rasgando quando Jesus morre lá na cruz. Então, assim, a gente vê tudo isso apontando já para a vinda de Jesus, ok? Mas as orientações para a construção do tabernáculo estão lá em Êxodo e também se repetem em Números, tá? Então, eles
constroem o tabernáculo, né? E a presença do Senhor enche aquele lugar, tá certo? Então, como eu disse, o livro de Números ele vai conversar bastante com o livro de Êxodo, vai falar sobre o quanto Deus é o nosso rei soberano e o quanto que ele exige obediência de nós. E mesmo sendo tão desobedientes, o Senhor demonstra sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Então, o livro de Números, ele vai ser um livro onde vai começar, né, com o censo, a contagem do povo israelita, e vai contar uma certa parte ali da peregrinação do povo pelo deserto, que meio que vai repetir o que está em Êxodo, né? E no livro de Números, Deus vai mandar, né, aquele povo que estava ali no deserto espiar a terra prometida, e a gente vai ver Josué tendo um destaque em relação a esses espias, né, essas pessoas que vão ali dar uma olhadinha na terra prometida, tá certo? Então, o livro de Números ele vai ter um recenseamento, ele vai falar também no capítulo 2 a disposição das tribos nos acampamentos, onde que cada tribo deveria ficar, e Deus institui a primeira celebração da Páscoa. Então, depois eles terem saído do Egito, terem tido toda aquela experiência com Deus na saída do Egito, então eles vão peregrinar durante os 3 meses, eles vão descer, e ali, então, depois que Deus dá todas as orientações do Monte Sinai, ali, ainda no deserto do Monte, na região ali de Sinai, eles celebram essa primeira Páscoa, lembrando de tudo, de onde que foi que Deus os tirou, né? Quem são as tribos, quem é de qual tribo, ou seja, quem é filho de quem, né? Ali dos 12 filhos de Jacó, isso tudo está sendo narrado no livro de Números, ok? E também vai ter orientação para os sacerdotes, quem vai ser sacerdote, são descendentes de quem, que vão fazer o que com sacrifício no altar, todas essas orientações estão no livro de Números e também no livro de Levíticos, tá certo? Então, um momento em que eles param, eles falam, olha, nós precisamos aprender então a cultuar o Senhor em santidade, né? Porque Deus é santo, então nós vamos construir esse tabernáculo, vamos manter todas essas tradições. Quem vai se organizar em quê nesses acampamentos, porque daqui a um tempo a gente vai desfazer esse tabernáculo, vai andar mais um pouquinho e vai parar. E aí a gente vai se estabelecer. Então, eles eram um povo nômade, por isso toda a importância dessa orientação, tá certo? E ali, então, eles sobem mais um pouquinho, no capítulo 33, ali na região, né, mais oriental da Península do Sinai, eles vão reiniciar a jornada, eles vão seguir rumo à Terra Prometida, ok? E eles passam em paz em terras edomitas e amonitas, né, os descendentes de Esaú e do povo de Amon, os amonitas descendentes de Ló. E aí, quando eles sobem ali mais a região próxima do rio do Egito, ali na região de Cades Berneia, Moisés então envia os espias rumo à Terra Prometida, que fica mais ao norte, se você for ver aqui mais ao norte, Canaã. Isso vai ser a narrativa de Números. Então, ele envia 12 homens para darem uma olhada. Ó, nós estamos chegando na Terra Prometida, vamos dar uma olhada lá, vamos ver como é que está aquela região. E os 12 missionários geram um relatório pavoroso, dizendo que lá tem gigantes, tem homens muito fortes, que vai ser impossível que os cananeus, ou seja, aqueles que habitavam em Canaã, eram gigantes, eram muito opressores, seriam grandes inimigos que impossível entrar na Terra Prometida. Porém, Caleb e Josué diziam que não, a terra que manda leite e mel é uma terra próspera, se Deus nos prometeu, vamos lá, vamos conquistar. Eles quase foram mortos por conta disso, né? Mas Israel se rebela, né? Mais uma vez. Então, esse processo do êxodo que vem desde lá do número 1, né, até o número 12 aqui, é um processo à base de muita murmuração, de muita desobediência. Eu aqui estou falando de forma super simples, né, mas tem várias histórias que a gente vai ver o quanto que eles se rebelam, né? E aí, então, Cades, ali, a região de Cades Bernéia, serviu como principal acampamento de Israel durante muitos anos. E eles vão rodar ali nessa região de Cades Bernéia por 48 anos, ok? E até que uma geração inteira morresse para que um povo novo, uma nova geração entrasse na Terra Prometida. Então, olha o que Deus fala para Moisés: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb
e Josué. Então, apenas Josué e Caleb, daquela galera toda que saiu do Egito, que veio se multiplicando durante esse tempo todo, apenas Josué e Caleb vai entrar. Então, vai ser uma nova geração, vai crescer, e é essa nova geração que vai entrar. Então, durante 40 anos, Deus mostra para eles, olha, durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados. Então, ou seja, nós precisamos entender isso. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que cumpre as suas promessas. Mas nós colhemos os frutos da nossa desobediência, da nossa murmuração, né? E então ali eles ficam rodando por aquela região. Em Números 20, a gente vai ver uma narrativa de Israel contra Edom e Moabe, né, contra os edomitas e os moabitas. Aí a gente vai ver a história da mula lá com Balaão, né, que os edomitas eles pedem para Balaão profetizar contra Israel, ele acaba profetizando contra eles mesmo. Então essa narrativa a gente vai ver lá em Números, que tudo isso aconteceu aqui na região mais do deserto oriental. Bom, então eles sobem. Quando eles chegam na região ali de Arnon, 3 tribos, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e parte da tribo de Manassés pedem para eles ficarem ali. Eles falam, olha, a terra prometida está do outro lado do Rio Jordão, deixa a gente ficar do lado de cá, porque essa terra é uma terra mais próspera para a gente ficar com os nossos gados. Então eles eram fazendeiros, né? Eles eram pecuaristas. Então aquela região era uma região muito próspera para eles. Então nesse momento, né, essa parte da tribo de Manassés, a tribo de Ruben e Gade se instala nessa parte oriental da terra ali, né, antes da terra prometida, tá certo? Então, se você for ver esse mapinha que está embaixo dessa vaquinha, que eu coloquei aqui para lembrar que eles eram pecuaristas, ali a gente vai ver então aqui de baixo para cima, né, Ruben, Gade e parte de Manassés. As demais tribos, Manassés ocidental e as 9 tribos, 9, 10, 11, as 9 tribos, elas vão se instalar na terra prometida, ok? Então, a gente vai ver isso sendo narrado ali no livro de Números. Bom, então, Moisés, essa galera toda está ali, peregrinando, 48 anos está se passando, Moisés, ele vê a terra prometida. E ali, em Deuteronômio, ele vai proferir seus 3 últimos discursos. Então, o livro de Deuteronômio é um livro onde ele vai repetir a lei, tá? Então, o Senhor diz... tá. Então, aqui antes dele repetir a lei, né, o Senhor vai dar orientação para ele que cada terra deveria ser de uma tribo, né? E ele, então, para ali e faz a repetição da lei. Então, o livro de Deuteronômio significa repetição da lei ou cópia da lei. Então, ele vai lembrar tudo aquilo que ele já havia falado no livro de Levíticos, de Número, de uma forma compilada, tá? Então, mais uma vez, o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. Moisés vai lembrar todas as leis de Deus, mas por quê? Porque é uma nova geração. Se passou ali 40 e tantos anos, né? Nem todo mundo lembrava de tudo, então ele vai ali e fala, ele repete todas as leis. Então, e a gente precisa entender, como eu falei isso na primeira aula, né? Eles guardavam as coisas com muito mais facilidade do que a gente. Então, ele repete tudo para aquele povo, tá certo? Então, o livro de Deuteronômio, ele vai ser essa repetição, e já vamos apontando para o próximo, que vai ser aquele que vai suceder a liderança do povo ali de Israel, que vai ser Josué. Esse aqui à esquerda, Josué vai ser um líder bastante ativo nas questões relacionadas às questões bélicas, né, às guerras, tá? Então, Moisés, ele faz a repetição da lei, e ali a gente já vê um apontamento para o próximo líder, que vai ser Josué, certo? Então, terminando, o livro de Deuteronômio, ele vai ser escrito por Moisés nos seus últimos meses de vida. Então, quando eles estavam acampados ali no alto, na planície de Moabe, antes da entrada da terra prometida. E tem uma passagem linda que a gente não pode deixar de citar, que Moisés repete todas as leis, chega em Deuteronômio e fala assim, olha, eis que hoje põe diante de ti a bênção e maldição, né? Então, a bênção quando você cumprir e a maldição se você não cumprir. Então, isso é para a gente até hoje. Deus tem colocado tudo isso diante de nós, basta que a gente escolha o que a gente quer seguir, né? Então, Israel vai atravessar o Rio Jordão em terra seca, próximo ali à região de Gilgal, ele vai colocar algumas pedras no leito do Rio Jordão, como um monumento mesmo, um monumento alusivo, né, a essa divisão das águas. Eles vão passar pelo Rio Jordão praticamente com as águas pelos pés, mais um milagre do Senhor. E os filhos de Israel, eles vão destruir a primeira cidade ali, que vai ser a cidade de Jericó, como está apontando ali. Então, assim a gente termina o Pentateuco. O que vai ser, então? O Gênesis, com a história de toda a criação,
e dos patriarcas, né? A origem do povo de Israel. Então a gente conhece como semitas, né? Como hebreus e agora como israelitas, né? Eles rumam à Terra Prometida através do livro de Êxodo, uma vez que eles estavam escravos durante 400 anos no Egito. Eles saem rumo à Terra Prometida nessa península toda. O que eles poderiam fazer em dias, eles fizeram em anos por conta da murmuração. Uma geração inteira morre. Moisés não pisa na Terra Prometida, mas Josué e Caleb pisam com uma nova geração que tem todas as leis, né, guardadas no seu coração, ali com toda a questão de como adorar o Senhor, de como adorar esse Senhor que é santo. E ali então eles vão entrar na Terra Prometida. A primeira cidade vai ser Jericó e dali para frente eles vão conquistar todas as cidades na região de Canaã. Então a gente precisa entender isso, que quando a gente fala que eles vão rumo à Terra Prometida, não é uma terra inabitável, é uma terra que estava sendo habitada pelos cananeus, na região de Canaã. Então eles vão precisar pelejar para conquistar essa Terra Prometida. Essa narrativa a gente vai ver onde? No livro de Josué, tá certo? Então que é a próxima narrativa nossa, é a próxima aula nossa, que vai ser o livro de Josué. Vamos ver tudo que vai acontecer quando eles chegarem na Terra Prometida. Espero você.